dá a bênção da oportunidade. E nós sabemos que a música, principalmente a música que traz mensagem espiritual, auxilia-nos a nós vibrarmos para a nossa irmã que irá usar a palavra essa noite, para que ela seja bem sucedida e inspirada, né? Então vamos cantar uma música e depois o Wilson vai declamar também. Ele é o nome da música. E o Espiritismo é a nossa maior alegria. Wilson. Aproveitar a oportunidade, né? Para declamar uns versos. A gente gosta, né? E é muito bom, né? Faz bem. Vamos declamar um poema escrito
escrito pelo espírito Amaral Ornelas, psicografado por Chico Xavier. Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores das lutas humanas. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Isso aí. Deixa eu mandar. Bom, vou declamar um soneto escrito pelo poeta centenário, que já faleceu, Braulio de Abreu, baiano. Está num livro, numa brochura, um livro de 450 páginas, que naquela época eu, como criança de 8, 9 anos de idade, lá na roça, trabalhando, apareceu um senhor vendendo livros. E meu pai gostava muito, comprou um livro. Então, depois do tempo eu via esse soneto, esses versos, mas não dava importância. Depois passei a se memorizar um pouco as poesias, né, pelo gosto. E aí eu vi a profundidade desse soneto, né, que é semeador. Ele diz assim, ó: busca semear na vida o próspero e fecundo grão do teu sentimento, e verás algum dia a árvore produzir para a glória do mundo flores e frutos bons de humildade e alegria. Vela o sono fugaz do infeliz moribundo e esquece a própria dor que tanto te angustia, e verás que o alheio mal é maior e mais profundo, e que o teu destino é encher a mão que está vazia. Pede a Deus que te vê da pupila dos astros, pelos que vivem só pelos destinos incertos, desses que vão e vêm onde há velas de mastros, e que nunca o desamor te vença. O teu dever é florir o mais bruto deserto, sem nunca pensar na menor recompensa. E assim seja. Todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com todos, a gente refletir, meditar no Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe, que é como eu costumo dizer, como uma mestra me ensinou uma vez, que a gente tem o verbo amigo e fácil, porque é um tema muito importante e que coube ao Espiritismo desmistificar e trazer luz sobre esse tema e nos ajudar a evoluir. O tema do Evangelho de hoje está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 5 e 6, os inimigos desencarnados. E nesse trecho do Evangelho, os Espíritos vão nos falar sobre esses inimigos. Quem são esses inimigos? Vão nos falar sobre a importância da indulgência, sobre a importância do perdão. Vão nos falar que, sobretudo, o Espiritismo nos ensina que se nós temos rancor, mágoa, ódio, enquanto encarnados, não cessa como nós pensávamos antigamente, quando o nosso inimigo desce ao túmulo. Muito pelo contrário. Nós somos espíritos imortais, então, enquanto espíritos, todos os nossos sentimentos, eles vão conosco, vão estar conosco, seja quando estamos encarnados ou quando estamos desencarnados. Então, para a doutrina espírita, é importante nós observarmos também que não existe o mal eterno,
não existe pessoa, espírito inimigo que vai ser o nosso inimigo eterno. É relativo, é durante um período de tempo, enquanto não houver o exercício do perdão de parte a parte, ou seja, de todos envolvidos naquela situação, aí persiste essa situação. Mas a nossa imperfeição que nos conduz a ações de não perdoar, ela é relativa e ela é durante um período, porque Deus nos criou simples e ignorantes, e enquanto espíritos fomos evoluindo, chegamos até aqui, e o nosso destino é a perfeição relativa. Então, essas diferenças, o ódio, o rancor, isso que nós temos, e os inimigos que nós criamos, eles são por um período de tempo. E vamos observar no Evangelho que Jesus nos fala sobre perdoar. E é tão importante, hoje a nossa irmã, começando, ela falou da oração, ela nos trouxe a oração do Pai Nosso, a oração dominical. E nós vamos observar como Jesus trazia e sabia da dificuldade que nós teríamos em perdoar e exercitar o perdão, que lá na oração do Pai Nosso, é a única virtude que ele faz questão de que nós peçamos todas as vezes que formos orar, para que nesse exercício de pedir para Deus nos perdoar, nós também perdoarmos, para virar algo que Jesus sabia. Ele sabe que isso é fundamental para a nossa evolução. Se nós quisermos evoluir, nós precisamos aprender a perdoar. E é por isso que ele coloca ali na oração do Pai Nosso. É por isso que durante todo o Evangelho, quando Jesus traz mensagem para nós, quando ele fala no Evangelho, ele sempre nos convida a perdoar. Ele mesmo deu vários exemplos. E ele nos fala, lembra, perdoar 70 vezes 7 vezes. Não é brincadeira, porque é algo que realmente é significativo e é importante para nós. E quando nós reencarnamos, as portas da reencarnação, ela é também uma forma de perdão. Porque muitas vezes nós estamos no plano espiritual e nós desencarnamos e nós levamos mágoas e nós levamos rancor de outras existências. E quando nós chegamos lá, nós precisamos perdoar. E aí nós chegamos no plano espiritual, a nossa mente se expande e nós falamos, poxa, eu não consegui dessa vez ainda. E aí o plano espiritual fala, então, olha só, aquele seu inimigo, aquela sua inimiga, você quer ser filho dele? Ele pode ser seu filho. Então, para colocar ele bem pertinho, do ladinho do coração, para assim a gente aprender a exercitar o amor com as bênçãos do esquecimento. Na obra de André Luiz, nós temos um caso que ele relata da própria mãe dele. O pai dele havia traído a mãe dele mais de uma vez. E no plano espiritual, a mãe dele se encontrava numa condição bem melhor, bem mais equilibrada espiritualmente, mais evoluída do que o pai dele. E aí a mãe dele, em certo momento, falou para ele, André, eu vou precisar reencarnar, eu vou voltar da Terra. Depois de seu pai vai voltar primeiro, o pai dele estava bem desequilibrado, mas ele ia voltar. Ele estava sendo amparado para que ele retornasse. E 2 amantes dele estavam numa situação bem difícil, e elas estavam em tratamento. E a mãe do André Luiz, para ajudá-los, por amar o pai dele, por amor a ele e para ajudá-lo nesse processo, falou, tudo bem, eu vou voltar, vou ser esposa dele de novo e elas 2 vão ser nossas filhas. Então vejam, e aí no livro, há um relato assim, do autor espiritual que ele fala, veja que é para aquele que em algum momento, entre aspas, acabou até desencaminhando elas 2, vai tê-las como filhas e elas serão adolescentes. E ele vai aprender a amá-las e respeitá-las e cuidar. E às vezes ali onde havia ódio, havia rancor, isso é transformado.
Lá no Evangelho, Jesus nos fala um trecho muito importante sobre o perdão, quando ele nos fala que é importante que nós perdoemos, consigamos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto ele anda lado a lado conosco. Porque chegará um momento que ele pode nos levar ao oficial, esse oficial pode nos levar para o juiz, e o juiz nos colocar na prisão, e de lá nós só sairemos quando pagarmos até o último centavo, ou seja, até o último centavo. Quando nós trazemos essa mensagem de Jesus, esse ensino de Jesus para os nossos dias atuais, e quando nós estamos dentro de uma casa espírita, iluminados pela doutrina espírita, nós já podemos concluir o que Jesus quis nos dizer. Muitos de nós chegamos aqui na casa espírita, nós costumamos dizer que nós chegamos aqui pelo amor ou pela dor. E nós sabemos que a maioria vem pela dor. E há uma dor que às vezes é muito comum a nós todos que aqui chegamos. Às vezes nós não conseguimos encontrar resposta para uma dor que às vezes a medicina não consegue nos ajudar. Às vezes, inclusive, outras filosofias religiosas não conseguem nos ajudar. E o Espiritismo vai entender essa dor nossa. É um desequilíbrio, é a dor chamada obsessão. E aí nós chegamos nos nossos inimigos espirituais, que é o tema da nossa palestra de hoje. Então, a questão da obsessão, a doutrina espírita vai nos falar que existe 3 graus, de obsessão. Então, existe a obsessão simples, existe a fascinação e existe a subjugação. Na obsessão simples, o próprio indivíduo, se ele fizer uma renovação moral, se ele se recolher em prece, se ele aprender a perdoar, buscar perdoar e fazer uma mudança de propósitos, quando ele chega na casa espírita, o Evangelho permite que o Evangelho penetre as fibras mais profundas do seu coração, isso vai transformá-lo e vai fazer com que ele tenha um novo modo de vida, uma transformação moral. Quando isso acontece, a obsessão simples, ela acaba sendo resolvida, acaba se equilibrando. Porque o que acontece? A obsessão é o nosso inimigo lá do plano espiritual, de outras encarnações, em que, na medida que nós estamos aqui encarnados e ele está lá do outro lado, e ele vê que às vezes o que nós fizemos com ele, nós continuamos agindo do mesmo jeito. Vê que nós não evoluímos, que o que nós prejudicamos ele é aquele nosso sentimento, às vezes a maldade que nós fizemos com ele, nós continuamos fazendo do mesmo jeito, não nos transformamos. E é o que acontece, tudo é vibração e sintonia de pensamento. Quando ele nos acha e nós estamos na mesma faixa vibratória da raiva, do rancor e da vingança dele, ele consegue atingir o nosso pensamento. Então, de pensamento a pensamento, acontece a questão da obsessão. E aí, às vezes, temos a questão que, às vezes, fisicamente nos sentimos mal e não sabemos por que estamos vivenciando aquilo. E aí, o Espiritismo vem nos ajudar a esclarecer sobre esse processo. Quando se fala na fascinação, é quando o envolvimento já é um pouco mais profundo. E aquele espírito, nós que estamos encarnados, numa situação dessa, já estamos assim tomados de uma forma mais profunda em que nos afastamos dos outros e não queremos nem ouvir o outro para receber ajuda. E precisamos de ajuda. E quando chega numa questão de subjugação, que está nesse trecho do Evangelho também, é quando já atinge o corpo físico. Então, às vezes, a obsessão é tão profunda que já começa a atingir a pessoa fisicamente e vira uma doença mesmo, fisiológica, e que precisa de um recurso de um terceiro, de recurso da casa espírita, de prece. E aí, toda a casa espírita tem esse trabalho que nós chamamos de assistência espiritual. E o que é a diferença da casa espírita nisso? É porque na casa espírita nós entendemos que esses inimigos espirituais provavelmente foram amigos conosco um tempo atrás,
às vezes foi um amor antigo, ou nós traímos ou eles nos traíram. E o Espiritismo entende que nós estamos lidando ali com seres inteligentes. Então, o que era para a doutrina espírita, aquele que era inimigo, pode vir a se transformar num amigo. Então, nós temos no livro que eu gosto muito, que eu li esse livro já faz muito tempo, chama A Vingança do Judeu. E aí nós temos uma história, o livro ele é bem extenso, e tem a história de um triângulo, 2 homens e uma moça, que eles vêm de outras encarnações. E quando eles chegam nessa encarnação, ela primeiro é apresentada para um deles, que era o amor da vida dela. Só que aí, por preconceito da família, por uma série de questões, o pai não permite que ela se case com ele. E aí ela acaba sendo apresentada para um outro, que também a ama, mas o coração dela é do primeiro. E isso não era daquela existência, era de outra. E o primeiro se sente rejeitado, como já tinha acontecido, e cria-se uma situação muito difícil, acontece todo o desenrolar numa existência só, mas que era uma história mais antiga. E naquela existência, quando já ao fim, depois de muitas situações difíceis que aconteceu com aquele triângulo amoroso, ela acaba casando com o segundo, eles, lá no final do livro já, eles conseguem promover o perdão. E aí se estabelece o perdão naquele triângulo amoroso. O que tinha sido o marido dela acaba desencarnando, e o primeiro, que era verdadeiramente o amor dela, abre-se essa possibilidade para que eles se reencontrem, que eles sejam felizes enquanto casal. Então é isso, de ter a ressignificação, a reparação, e assim os 3 se libertam, né? Então, porque o perdão é isso, é promover a libertação e abrir caminho para que a evolução aconteça, para que a evolução seja promovida. Na doutrina espírita, nós sabemos, então nós podemos pensar assim, então o espiritismo não tem o mal para o espiritismo, não é verdade. O mal existe, está aqui, nós estamos vendo. O mal existe, está nos nossos olhos o tempo todo. A diferença é que, para a doutrina espírita, nós sabemos que o mal é relativo. E mais do que isso, o mal não é criado por Deus. Deus é infinitamente justo e bom, então Ele só cria o bem. Só que Deus nos criou com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos impõe responsabilidade. Então nós caminhamos com as nossas pernas, tanto para a evolução, para o bem, como nos desviamos do bem para o mal com as nossas próprias pernas. E é com as nossas próprias pernas, com os nossos próprios exercícios do livre-arbítrio, que voltamos para o bem, que está inclusive dentro de nós mesmos o tempo todo. Nós temos esse DNA divino dentro de nós mesmos. Então, para a doutrina espírita, existe o mal, sim, mas toda vez que o mal acontece, todas as vezes que nós praticamos o mal ou praticam o mal contra nós, é porque nós nos afastamos das leis divinas. E para a doutrina espírita não existe, os inimigos espirituais não são demônios, como muitas vezes nós conhecemos. Não existe para a doutrina espírita, sobre o espiritismo, anjos ou demônios, ou seja, nessa concepção estrita da palavra, de seres que foram criados à parte para serem anjos ou para serem demônios. Não. Todos nós chegaremos um dia à condição de espíritos relativamente perfeitos, porque absolutamente perfeito é só Deus. Então, nessa jornada, nós acertamos, nós erramos, caminhamos, paramos, nunca regredimos. Às vezes estacionamos. E em algum momento, como que esses que são ditos os demônios, nós sabemos que existem espíritos, sim, que estão muito arraigados ao mal. Mas não existe nenhum espírito, encarnado ou desencarnado, que seja 100% mal. Porque fomos todos criados por Deus. Então a centelha divina está dentro de nós. Mas que existe sim espíritos muito afastados do bem, muito arraigados ao mal ainda, sim, por desconhecer as leis de Deus.
que estão nas suas próprias consciências. Foram se afastando tanto das leis de Deus, que acabam não reconhecendo mais e não compreendendo as leis de Deus. A lei mais importante que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o Espírito se afasta de tal forma que nós podemos às vezes achar que ele é completamente mau, e não é. Chegará um momento em que ele irá evoluir. E lá na Gênesis, os Espíritos falam para nós que ao lado do que tem, o Espírito tem o livre-arbítrio, pratica o mal, e como que esse Espírito vai voltar a praticar o bem? A exaustão. Porque o bem está lá dentro de nós. Somos filhos de Deus. Deus nos criou para o bem. Então, em algum momento, esse Espírito vai se cansar de praticar o mal, de estar se afastando das leis divinas. E é onde nós vemos isso em muitas obras. Tem aquela exaustão. E é onde recebe o socorro do plano espiritual, muitas vezes, é recolhido, é acolhido, é levado para o plano espiritual para ser tratado, para ser amparado e recomeçar. Porque nós ainda recomeçaremos muito tempo. E muitas vezes ainda. Nós ainda teremos muitas possibilidades de recomeçar. Então, a exaustão leva esses que são os nossos inimigos, leva espíritos que muitas vezes nós achamos que estão arraigados ao mal, a se redimir e a voltar para o bem. Quando nós estamos falando de os nossos inimigos, como que nós podemos nos proteger? Nós somos todos irmãos, eles estão lá no plano espiritual e nós estamos aqui. Certamente nós temos alguma dívida também, né, se assim nós podemos dizer. Então, o melhor caminho é o perdão. O melhor caminho é a renovação e transformação moral para o bem. Porque quando nós fazemos isso, lá na codificação, nós temos dois efeitos dessa forma. Nós evoluímos e nós permitimos que o outro também, que está lá no plano espiritual, pode evoluir também, que ele pode também caminhar. E se ele ainda não estiver pronto, mas pelo menos, ele não vai estar mais na mesma sintonia que nós. E como nós dissemos, existe a questão do livre-arbítrio, então nós podemos continuar caminhando, e se ele não quiser caminhar naquele momento, tudo bem. Mas pelo menos ele vai ver que genuinamente nós nos transformamos e estamos seguindo. E ele não poderá mais se conectar na mesma sintonia que nós para nos fazer mal. Porque não estamos mais na mesma sintonia. Nós perdoamos, amamos e seguimos. Porque cada um tem o seu tempo e tem o seu ritmo de caminhada. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, ela fala sobre a lei divina ou natural, que é a lei de Deus, a verdadeira lei de Deus. E a lei divina ou natural, os Espíritos nos falam que a lei divina ou natural, se nós seguirmos as leis de Deus, a lei divina ou natural, ou seja, basicamente, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, se nós não nos afastarmos das leis de Deus, nós poderemos ser felizes desde já. Poderemos ser felizes a partir de agora. E o homem, ele fala, os homens sofrem toda vez que se afastam das leis de Deus. Então, os nossos sofrimentos que nós sofremos e o que nós infligimos no outro de sofrimento está relacionado com os nossos hábitos que nós, às vezes, deixamos de perdoar, deixamos de amar, deixamos de compreender o outro e deixamos de compreender, sobretudo, que o outro é o outro, que o outro tem o ritmo dele, que o outro tem o perfil dele. E às vezes nós já compreendemos alguma coisa sobre a vida e nós queremos que o outro seja como nós imaginamos que tem que ser. Criamos expectativas sobre o outro, sobre o nosso esposo, sobre o nosso filho, sobre a nossa mãe, sobre o nosso pai. E queremos que o outro se enquadre dentro do que nós criamos ali, digamos assim, o nosso molde, né? E nós sofremos por conta disso e fazemos o outro sofrer também.
Porque o outro é um ser, um espírito com toda a experiência e trajetória interexistencial dele, e nós temos a nossa experiência, a nossa trajetória interexistencial. Cada um tem a sua. Mesmo que somos pais, filhos, mães, irmãos, mesmo que estamos na casa espírita, né? Então é preciso respeitar o outro como ele é. E depois eu vou ler um trechinho desse livro sobre renovando atitudes e sobre o perdão. Esse autor espiritual, ele fala sobre isso, sobre a gente, para perdoar, é preciso que nós respeitemos o outro. E respeitar o outro, é claro, não é aceitar tudo que o outro faz, e perdoar não é silenciar para os equívocos que o outro comete. Mas é dar liberdade para o outro ser como ele quer ser, como ele consegue ser. E aí nós temos os nossos limites. E colocamos os nossos limites, mas perdoamos e seguimos. E não ficamos remoendo aquela situação na nossa cabeça, porque isso nos afasta do perdão e para o nosso caminho e a nossa trajetória evolutiva. Então, a mensagem do Evangelho de hoje, ela passa por essa reflexão de nós pensarmos o que nós podemos fazer hoje que nos tornaria mais felizes. É nos libertarmos de alguma culpa? É transformarmos algum hábito nosso que de repente não faz bem? É caminharmos na direção do auto-perdão, porque passa por isso também, quando somos tão rigorosos conosco, não conseguimos ser flexíveis e perdoar o outro. Então precisamos começar a nos perdoar pelos nossos equívocos muitas vezes. E aí, caminharmos na direção de perdoar o outro também. O que nós podemos fazer nesse sentido de trazer mais qualidade de vida para nós, trazer maior equilíbrio, maior serenidade para a nossa vida. Como que nós podemos fazer isso? E o Evangelho é o nosso suporte para isso. E nessa questão da exaustão, nós temos muitos exemplos. Eu gosto de pensar ali no livro Boa Nova, nós temos um capítulo que fala sobre Maria Madalena, que é o encontro de Maria Madalena com Jesus. E esse capítulo do livro Boa Nova, ele é maravilhoso, ele é incrível. O livro Boa Nova inteiro é maravilhoso. Mas esse capítulo, ele fala do encontro de Jesus com Maria Madalena. Maria Madalena, ela era uma mulher muito bonita, que tinha bastante recursos financeiros e era muito feliz com a vida que ela tinha, de festas, e vivia ali na comunidade romana, mas ela vivia afastada da sua família. E até então, até encontrar Jesus, estava tudo bem, estava ali tudo certo, porque para ela aquilo era felicidade. Ela estava bem, ela tinha sede de amor. Até o dia que ela teve encontro com Jesus, ela viu Jesus falando do Evangelho para outras pessoas, ela ficou longe e ela percebeu que Jesus não julgava o seu comportamento, ela percebeu que via amor nos seus olhos. Então, Maria Madalena, ela passou a seguir Jesus. E os próprios discípulos, tudo queriam afastá-la, né? Ninguém queria ela por perto. Mas aí quando Jesus se encontra com ela lá na casa de Simão, em que ela vai chorar aos pés de Jesus, levar um unguento e secar os pés de Jesus com seus cabelos, ela é muito julgada. E aí eles falam, mestre, como se o mestre não sabia qual era a vida dela, como que era a história dela. E ele fala, olha, ele não sabe quem é ela, ele está deixando ela fazer isso, não é? E só que Jesus sabia, Jesus falou, olha, se tivesse uma pessoa que devesse 200 mil reais, a outra que devesse 50 mil, quem você acha, se as duas forem perdoadas, quem ficaria mais feliz? E ele falou, claro, mestre, aqui foi perdoada por 200 mil, né? Eu falei, então, essa mulher muito ama porque muito foi perdoada. Porque Jesus ela sentia o perdão e a vibração do amor de Jesus por ela. E assim foi que ela seguiu, mesmo depois que Jesus foi crucificado, ela seguiu o Evangelho, mesmo sozinha. Os próprios discípulos não queriam ela por perto, porque tinham vergonha dela.
e ela se aproximou naquela época, havia o Vale dos Leprosos, se aproximou deles, passou a cuidar deles, falava do Evangelho para eles, até o momento em que ela desencarnou e quem ela viu primeiro no plano espiritual foi Jesus recebendo ela. Então, quando ela teve encontro com Jesus, e lá no livro Boa Nova isso está muito claro, ela cansou, se exauriu da vida que ela levava. E aí ela encontrou dentro de si a beleza que ela nunca tinha percebido antes. Baixa autoestima, não era reconhecida e não via a luz em si mesma. Mas o amor de Jesus mostrou a luz que ela tinha e aí ela conseguiu ir para o caminho do bem, se renovar, que é para onde todos nós vamos, para onde todos nós temos que nos encontrar. E assim são todos os espíritos. Então, aqueles que muitas vezes nós consideramos que são os inimigos ou que são os espíritos maus, é temporário, é relativo. Porque eles não tiveram esse encontro ainda com Jesus, com o Evangelho e com a sua luz interior. Porque quando tiverem, não mais farão aquilo que eles fazem de equívocos ou que estejam arraigados ao mal. E há espíritos que essa transformação é de forma profunda e rápida, que o despertar é tão grande, como por exemplo foi com Paulo de Tarso. A transformação moral dele é muito grande. Então, que Jesus nos abençoe e que nós saibamos que a melhor prevenção contra os inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, é perdoar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos e a prece. O Evangelho nos fala, Kardec nos fala, os Espíritos nos falam que o melhor remédio contra os nossos desequilíbrios, sejam eles quais forem, é a conexão com Deus, com o plano espiritual e esse recurso maravilhoso que é a prece, que nos socorre onde quer que nós estejamos, basta que nós possamos elevar o nosso pensamento. Se não tivermos nem coragem de falar uma palavra sequer, elevamos o nosso pensamento e pensamos, eu preciso de ajuda. E nós vamos receber ajuda, e vamos receber luz e sustentação, e que Deus nos abençoe e nos ajude na jornada de nós aprendermos a perdoar, seja encarnados ou desencarnados. Muita paz a todos, uma excelente semana nossa. Deus nos abençoe. Eu vou ler o trecho do livro da mensagem. Esse livro, Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, tem esse trecho maravilhoso. O livro todo é um livro maravilhoso sobre desenvolvimento de virtudes. E ele fala, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Quer dizer, enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. Adaptando o excerto do apóstolo Paulo às nossas vidas, perguntamos: por que se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tens rigor mesmo por uma ofensa leve, como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino processo da vida nos fecunde a alma com a plenitude do amor e assim possamos nos perdoar? Então é isso, é uma mensagem incrível. Esse livro é maravilhoso, sobre desenvolvimento de virtudes, enfim, é um livro maravilhoso.